por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, glória a Deus, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E ele disse: não farei por se achar ali os 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura se acharem ali 20. E ele disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo, se porventura se acharem ali só 10. E o Senhor disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor. Quando Abraão acabou de falar, a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Vamos fazer só mais uma oração, né? Para a glória de Deus. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença para expor a tua palavra. Que o Senhor me dê sabedoria, direção e graça. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, na presença de Cristo, para receber ainda mais alento, direção, palavra de incentivo, para que nós venhamos não desistir da nossa caminhada com Deus em oração. E que o Senhor abençoe cada um dos teus servos que estão aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim, que uma porção desse texto que nós lemos, o Senhor venha falar com a tua igreja de uma forma toda especial, para que sejamos motivados ainda mais para estarmos em intercessão mútua nessa face da terra. Em nome de Cristo, o teu Filho amado, é que eu te peço, te agradeço. E amém. Amém? Glória a Deus. Vocês estão sentindo muito frio aí? Então não? Muito bem. Todos já conhecem esse texto aqui? Irmã Vilania, irmã... Quem não conhece esse texto? Conhecia não, Esther? Conhece não? Nem o nosso irmão Fred? Não conhece esse texto não. O que nós podemos fazer assim um apanhado desse texto? Note que no capítulo 18, vocês vão encontrar uma palavra não assim, foi os teólogos que deram esse nome, teofania, né? Que é Deus entrando em contato com os homens, né? E foram 3 pessoas, né? E uma delas se manifestou como sendo o próprio Senhor. Então eles chegaram na casa de Abraão, né? Abraão fez aquela recepção, preparou a comida e tal. Aí depois que eles foram saindo aos poucos, aí um ficou ainda conversando com Abraão. Abraão insistiu, aí ele fez essas palavras aí, né? Glória a Deus, a respeito da revelação, né? Glória a Deus. E essa revelação é importante, porque se você fez a sua leitura anual, irmãos, a leitura anual, você já leu? Eu ainda estou no livro de Gênesis, porque eu estou fazendo mesclagem em outros livros. Mas eu andando nesse livro, eu pude contemplar que houve um momento que Deus, que Abraão, né, carregando o seu sobrinho, Ló era sobrinho dele, né? Confere aí. Aí o que foi que houve que Ló e Abraão se separaram? O que foi que houve na história? O tio se separou do sobrinho, por quê? Brigaram, né? E irmãos tio briga com o sobrinho? Mas não foi nem o tio nem o sobrinho que brigou. Foi os pastores que brigaram. E pastor briga? Não, os pastores aqui de ovelha mesmo, né? Se os pastores da atualidade estão brigando, aí misericórdia. Né, irmão? Quando os pastores brigaram, porque a terra não dava para comportar o rebanho de Abraão, o rebanho de Ló, aí o que foi que o tio fez? Você é mais caçula, você é meu sobrinho, mas eu vou dar a preferência. Escolha onde você quiser ir. Que se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para o norte,
Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o lado oeste. Sendo assim, o sobrinho fez uma escolha. Qual foi a escolha que ele fez? Louvado seja Deus. Eu estava lendo hoje que é lá em 13 de Gênesis, glória a Deus, que ele, 13, versículo 9, essa parte aí da escolha. Mas qual foi o local que Ló escolheu? A partir do verso de número 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Olha aí, escolheu o lado oriental, e dessa forma tio e sobrinho fizeram o quê? Se apartaram um do outro. Versículo 11. E Abrão, e deram o nome Abrão, habitou na terra de Canaã, e Ló na parte oriental, nas campinas. Ele armou as suas tendas até a cidade de Sodoma. Veja aí. Mas o versículo 13 ele faz uma explicação de como era a situação de Sodoma. Porque aparentemente a gente faz escolhas às vezes baseado, não, porque aqui é muito bom, né? É muito bom da gente morar. Mas de repente a gente não sabe o que tem naquela cidade. Eu sei que hoje em dia, né, todas as cidades estão assim repletas, até no interior, né? A violência urbana tem chegado até no interior, né? Mas dessa feita, Ló não percebeu que os varões, essa palavra varão refere-se aos homens de Sodoma, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Só esse versículo para a gente ter um conhecimento de como era a situação de Sodoma. Dito essa introdução, nós podemos ir percebendo que, né, depois ele se envolve numa guerra. Quem se envolve numa guerra? O sobrinho de Abraão. E o que Abraão faz? Tem até aquela campanha dos 318, né? Vocês já ouviram falar dessa? Era aquela igreja lá. Arregimentou 318 homens e foi resgatar as famílias que estavam ali presas, entre elas a família de Ló. Eu li num comentário bíblico, irmão, que eu pensei que Ló só tinha 2 filhas, né, Léa? Mas ele tem 2 filhas jovens e tem as 2 filhas dele que são casadas, conforme o texto, que ele tinha os seus genros, né? Então, totalizando assim, por essa via de pensamento, Ló tinha na sua família quantos componentes? Umas 8 pessoas. Vamos deixar por aí essa anotação. Então, Abraão conseguiu resgatar a família de Ló, e Ló continuou morando lá. Uma cidade, as Campinas do Jordão, muito verdejante, muito boa, muita plantação, muita alimento para o rebanho, mas tinha esses probleminhas e problemão. Mas então, agora chegamos no capítulo 18, e Abraão recebe esses moradores, esses personagens, assim eu posso dizer, chamado teofania, né? Não é assim? E depois que ele sai, a partir do versículo que eu li, o Senhor disse: eu vou esconder, glória a Deus, de Abraão, eu vou ocultar a ele o que eu vou fazer. Então, com esse texto nós podemos observar que, baseado na palavra de Deus, Deus chamou Abraão. Qual foi o nível? Por exemplo, Abraão a gente chama meu servo, meu eleito, meu escolhido. E Abraão foi chamado de quê por Deus? Irmãs, você sabe? Abraão era considerado meu
Hã? Meu amigo, que coisa boa, a gente ter uma relação com Deus, uma relação de amizade. Glória a Deus. Tiago 2:23. Tiago diz que a escritura se cumpriu porque Abraão creu. Quando Abraão creu, Deus imputou nele a justiça de Deus. Então Abraão, ele é um exemplo usado no Novo Testamento, que a justiça do homem, o homem não tem justiça própria, mas ele é justificado pela fé. Quando ele acredita em Deus, Deus o justifica e torna essa pessoa o quê? Justo. Mas você tem algum mérito nessa justiça divina? Tem algum mérito? Tem não. Claro que depois o Tiago vai dizer que Abraão provou que realmente ele acreditava quando ele doou o seu único filho, quer dizer, o seu filho nascido de Sara, para ser sacrificado no monte Moriá. Você sabe a história, né? Quando no monte Deus proverá. Então ali está todo carregado de... O Velho Testamento, se a gente for olhar dentro da perspectiva do Evangelho, né? Ele tem muita mensagem. Por exemplo, dessa partida lá de Abraão, quando ele sobe ao monte Moriá, ali está falando exatamente do sacrifício de Jesus, que foi oferecido em nosso lugar, para nós sermos justificados pela fé somente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos aprender nessa passagem o valor da comunhão com Deus, né? Glória a Deus. Em certo momento, Jesus conversando com os discípulos no Novo Testamento, João capítulo 14, versículo 14 e 15, Jesus disse assim: olha, vocês aqui não são mais meus servos não, porque o servo, ele não sabe o que o Senhor vai fazer. Eu vou chamar vocês a partir de hoje de meus amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vou compartilhar, eu vou repassar e dar a conhecer a vocês. Então, isso é um desenvolvimento de uma comunhão mais aprofundada com Deus. É um nível de amizade que a gente chega, que a gente começa a ser chamado por Deus de meus amigos. Meu amigo Abraão, meus discípulos, meus amigos de fato, de verdade. Glória a Deus. E tem mais. O salmista, quando ele toma lá no Salmo 25, acho que é o versículo 14, ele diz que Deus, né, o Senhor, ele confia o segredo, só para quem? O segredo só para quem? Você conta o segredo para todo mundo? Mas tenha cuidado com esse negócio de contar segredo para um e para outro, né? A gente sempre fala isso aí porque, né, Biquessa? Você tem o seu amigo que você conta o segredo? Hã? Deus, ele conta o seu segredo para os seus amigos. O Senhor confia os seus segredos a quem? Aqueles que temem e que levam a conhecer a sua aliança. Então, os amigos de Deus, Deus compartilha os seus segredos. Como de fato, nós vamos perceber que a cidade de Sodoma estava sob a mira do juízo de Deus. Quando a gente fala de Sodoma, né? Hoje em dia é uma prática que já está se tornando algo... O que, Miqueias? Normalizado, né? Você falar sobre sodomismo, você sabe que é a sodomia, né? A cidade, tanto que tinha essa prática, que se tornou o nome da prática, o nome da cidade. Então, os sodomitas hoje já é, pela humanidade, pela sociedade, é algo aceitável, certo? Mas, né, no quesito justiça de Deus, se você explore o livro de Gênesis, você vai encontrar que Deus ele passa pano para os seus amigos. Passa pano é... O que é passar pano? Acoberta os erros dos amigos, Deus acoberta.
Não. Quando Deus tinha uma amizade com Adão, como é que ele disse para Adão? Ó, tu anda comigo que eu vou andar contigo. Se tu vem todo dia conversar comigo, eu vou te dar todos os segredos de como tu vai fazer aqui no jardim. Mas tem uma coisa, se tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí vai sofrer deveras consequências. Como de fato aconteceu? Gênesis 6. Deus pegou só quantas pessoas para salvar? Vocês sabem? Do dilúvio? Quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Foram 4 casais, né? 8. O pai e a mãe, os 3 filhos e a esposa de cada um. Só esses 8 salvaram. Mas toda aquela humanidade pervertida sofreram o juízo divino em Gênesis 6. Gênesis 10, o que acontece? Gênesis 10, a humanidade ela está em torno de um nome de um homem altamente desenvolvido na sua intelectualidade, por nome Nimrod. Então eles fazem um nome, eles fazem uma torre, uma construção, e eles iam conseguir, mas de repente Deus disse assim, ó, como é que Deus falou? Desçamos. Deus sempre, aqui no livro de Gênesis, desçamos, e ele confundiu as línguas dos homens. Foi aí que surgiu as diversas línguas, dialetos que nós temos hoje. Então, o pedreiro falava com o servente numa língua diferente. Como é que vão se entender? O mestre da obra, como é que vai construir uma torre desse jeito? Sem unanimidade, sem falar a mesma língua. Estão entendendo? Então ali foi uma forma de juízo. E agora Deus entra em ação no tempo de Abraão, no capítulo de número 18, para ver como era a situação de Sodoma e Gomorra. Mas antes de Deus fazer, Deus diz, eu vou ocultar o que eu vou fazer a Abraão, visto que Abraão, meu amigo, vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos em sua casa, depois dele, para que guarde os caminhos do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, Deus foi mostrando para aquele seu amigo Abraão, né? Mas não era um amigo perfeito. Abraão teve algumas falhas, né? Olha que nessa época aqui, eu até falei na semana passada, já nesse contexto aqui de 18, Deus falou da tenda para Abraão, né? Diz, olha Abraão, daqui a um ano eu vou visitar, e Sara abraçará um filho. A Sara estava do outro lado, até falei, deu uma risadinha lá, como é que pode? E Deus disse, poderia alguma coisa impossível para mim? Abraão e Sara. Então depois de um ano, Deus deu a bênção que eles tanto estavam esperando, que era o filho. Nasceu de um casal bem velhinho, né? Só um milagre de Deus mesmo, né? Glória a Deus. Enfim, agora Abraão estava recebendo aquela visitação, e Deus falou no versículo 20 o que queria acontecer. Veja aí, irmão Fred, o que queria acontecer. Ele está dizendo que, olha, preste atenção, as cidades, as grandes metrópoles, as grandes cidades, elas estão ordenadas em costumes, práticas, e muitas dessas práticas, elas sobem diante de Deus, sabe como o quê? Como, aqui é uma versão diferente, né? Mas vou ler essa versão aqui. O Senhor então lhe disse, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, ou seja, já estavam chegando diante de Deus como um mau reflexo do comportamento humano. Então, aquilo que os homens aprovam, mas diante de Deus é reprovado, e Deus ia entrar em juízo contra a cidade. E como é que poderia salvar essa cidade, irmãos? E aí nós vamos ver aqui que o papel de uma igreja numa cidade, o papel da influência da igreja na comunidade da cidade. Como é que nós temos que fazer? Porque a cidade está em trevas, a mensagem do evangelho tem que ser anunciada na cidade. Glória a Deus. Perceba aí.
Então, louvado seja Deus. É por isso que Abraão, a partir do capítulo 18, versículo 23, irmã, ele começa a fazer uma oração de intercessão. O que é a oração de intercessão? Você sabe o que é? O que é interceder? O que é interceder? É pedir em favor de mim mesmo, é? Em favor de quem? Do outro, do próximo. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, glória a Deus. Será que tem alguma mediadora que pode... Eu sei que alguém até pode colocar um mediador ou uma mediadora, mas só Jesus é o único mediador. E a Bíblia diz que ele faz essa mediação entre Deus e os homens. Mas aqui nesse papel agora é Abraão que está fazendo uma oração de intercessão. Em favor de quem? Em favor da cidade. Abraão queria que a cidade fosse salva. Glória a Deus. Mas aí, na verdade, ele queria salvar os justos que ali estavam, né? Que era exatamente a sua família. Eu achei interessante, percebendo agora, glória a Deus, em 2 de Pedro 2, versículo 6, quando Pedro vai tratar dos juízos de Deus no Antigo Testamento. No versículo 6, ele diz que Deus reduziu a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo de que viria a acontecer com os que vivessem, de que forma? Impiamente. Então Deus, ele não passa pano para os pecados da sociedade, não. Mas Deus, ele deseja que o evangelho seja pregado, porque somente o evangelho de Jesus pregado, ele pode trazer arrependimento aos homens, e os homens se converter dos seus maus caminhos, e os homens deixar as suas práticas pecaminosas, e os homens e as mulheres seguirem o caminho da verdade que é Cristo, glória a Deus, para alcançar, como disse lá em Romanos 8, versículo 1, que diz o que? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados pela fé em Jesus, tá certo? Meus irmãos, Abraão conversa com Deus. Eu acho interessante a conversa que Abraão tem com Deus. É uma conversa de, como é que eu posso dizer? Eu vou perguntar para vocês. A conversa que você tem, que eu tenho tido com Deus, muitas vezes tem sido um monólogo ou é um diálogo? Irmã Léa. Ou então não está tendo mais conversa. Qual tem sido a nossa conversa com Deus? Um monólogo ou um diálogo? O que é um monólogo? Só você falando, Senhor, eu estou pensando nisso, parece uma metralhadora, disparando contra Deus. Não para nem, parece que está narrando um jogo de futebol, né? Calma, irmão. Fala, Senhor, que o teu salvo ouve. O diálogo, o que é o diálogo entre duas pessoas? Eu sei que tem pessoas, né, Léa, que só elas querem falar. Não tem? Tem assim? Mas, irmãos, você fala e você para ouvir o outro. Então Deus está aqui com o diálogo com Deus. E a primeira coisa que Deus faz, que Abraão, o primeiro ponto que Abraão apresenta, o argumento de Abraão, é interessante, o argumento de Abraão, olha aí, versículo 23 do capítulo 18. Qual foi o argumento? Abraão não foi logo pedir pelo filho, pelo tio, o sobrinho dele, pelas suas sobrinhas, não. Ele disse assim: Senhor, por acaso o Senhor vai destruir também o justo com o ímpio? Vai colocar tudo no mesmo balaio aí, destruir todo mundo só? Deus vai fazer isso? Destrói o justo e o ímpio ao mesmo tempo? Sim ou não? Acredito que não, né? Deus, ele guarda os justos, que são justificados pela fé, da destruição, e ele, antes que venha o mal, Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Não é assim que nós acreditamos no arrebatamento da igreja? Irmã Vilani, Apocalipse 3:10, como você guardou a palavra da minha paciência, Léa,
também te guardarei da hora da tribulação que adivinha sobre toda a terra, para provar os que habitam sobre a terra. Não é assim que está escrito em Apocalipse 3:10? Glória a Deus. Mas esse argumento de Abraão é interessante. Aí Deus começa a revelar: não, Abraão, realmente eu sou um justo juiz. Isso é uma conversa entre Deus e Abraão, né? E Abraão, e Deus fala assim: olha, mas tudo bem, é Deus que começa, Deus que coloca o número de pessoas. O Senhor falou assim: se tiver lá 50 pessoas realmente crentes, justificados pela fé, eu posso até guardar a cidade, evitar o mal na cidade, porque ainda tem esperança. Porque aqueles 50 vão fazer influência naquela cidade. Como é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 sobre a igreja? Ele disse que a igreja, ela é comparada a quê? Vós sois o sal da terra e o que mais? E a luz do mundo. Qual é, trocando aqui em miúdos, qual é a missão do sal? Dar sabor. Ou seja, o estilo de vida do sal, dos crentes, eles podem trazer curiosidade para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Tem sentido. Mas o sal também tem outra missão. Qual é? Preservar. Então esses 50 iria preservar a cidade de quê? Da destruição. Se eu falar logo, se tiver 50 eu vou liberar. Por amor aos 50, eu vou ainda amenizar. Glória a Deus. Pode ser que esses 50 façam a diferença dentro da cidade, como sal da terra e luz do mundo. Será que tinha 50? Aqueles pastores lá, eles estavam como sal da terra, aqueles pastores lá, tudo brigando uns com os outros. Como é que pode ser sal? Como é que pode ser exemplo? Hein, Léa? Dá para ser exemplo? Irmãos que ficam brigando uns com os outros? De forma nenhuma. Abraão pegou o gancho. Então o senhor, também não tem 50, mas se tiver só, ele foi eliminando 5, né? Eu achei interessante essa conta aqui. Essa conta vai, você pode ver que são, eu fiz a contabilidade, eu botei 50, 45, 40, aí depois pulou para 30, depois para quanto? 20 e por último 10. 10 é como se fosse o GV, né? É uma igreja, o GV. Uma igreja, 10 crentes, cheio do Espírito Santo numa cidade, dá para fazer o quê? Mas não é cheio do Espírito Santo, cantando o hino lá, quero trabalhar para meu Senhor deitado numa rede. Não é assim não. É cheio do Espírito Santo, não é só para ficar dentro de 4 paredes, marchando, contando só coisa, não. É o dinamismo de Deus, é a explosão, é sair das 4 paredes, é pregar para onde você está. 10 pessoas podem fazer a grande diferença, sim ou não? Glória a Deus. Você e eu, nós em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, glória a Deus. Então, agora essa oração que Abraão fez de intercessão pela cidade, não era simplesmente algo esporádico, não. Foi uma oração, que eu posso dizer assim, com perseverança, né? Uma oração com perseverança. Vejamos o verso de número 25. O Senhor respondeu da primeira questão que Abraão perguntou, o diálogo. No diálogo, Abraão coloca os pontos na mesa, né? Coloca em pauta, e Deus vai respondendo. A resposta de Deus para Abraão: longe de ti, né? O Senhor diz no versículo 26, né? Se em Sodoma eu achar os 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar por amor deles. Aí Abraão se atreveu, porque a oração não é simplesmente você se amostrar, você colocar todos os suas, como aquele homem lá, como é que ele fez? O publicano, publicano não, o fariseu, como é que o fariseu fez?
eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, eu não mereço, eu tenho minha justiça própria. Não, Abraão disse: eu sou pó e cinza, versículo 27. Ainda que eu seja pó e cinza, eu sou. Abraão estava se humilhando, irmãos. Essa é a oração que o crente tem que aprender, irmão. Senhor, ainda que eu seja pó e cinza, mas tem misericórdia de mim. Eu estou orando pela cidade, eu estou orando para que Deus salve os moradores dessa cidade, para que Deus levante uma igreja forte nessa cidade, para que Deus transforme as pessoas dessa cidade. Abraão está fazendo essa oração para que haja salvação, livramento diante de um juízo iminente de Deus que está chegando. Glória a Deus. A oração de Abraão, além de ter humildade, versículo 29, ela tem perseverança, porque Abraão insiste, ele fica insistindo com Deus no versículo, ele continua, olha o versículo 29, continua, Senhor, mas ele pulou já para 40, está só diminuindo, porque o negócio está meio estreito, não é não? Quando o negócio começa a acochar, quando a figueira começa a balançar, quando realmente Deus quer que nós sejamos sal e luz do mundo, aí o número está só baixando, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas Abraão não está desistindo, ele está com perseverança, e é isso que a palavra de Deus diz para nós, né? Que nós temos que perseverar em oração. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus, aí o que acontece? Deus responde de prontidão, Deus responde logo, Deus responde. Algumas orações sim ou não? Algumas sim, outras não. Mas aí nós vamos desistir de orar? Vamos perseverar em oração, como disse o apóstolo Paulo na escritura, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Vamos perseverar na oração? Glória a Deus. É difícil, pastor, perseverar na oração. Hoje tem tanta coisa para a gente se desconectar, né? Uma vez o pastor estava pregando, o pastor Tom José, ele disse uma palavra lá que eu achei interessante. Se cada crente, antes de vir para o culto, se ele fizesse um período de 5 minutos de oração, só 5 minutos, ele falou do outro esse termo, emborcar o celular na mesa, e a pessoa fizer a oração, abençoa aquele culto, abençoa os músicos, né? Abençoa o pregador, eu vou ali para te adorar. Irmão, se cada crente fizesse um mínimo de 5 minutos de oração, já acontecia uma mudança no coração desse crente, uma mudança na oração, na adoração, já havia uma mudança espiritual, glória a Deus. Então, é só um pouquinho, mas Deus quer que você persevere, comece com um pouquinho, porque tem gente que a gente às vezes começa a orar, né? Faz é dormir, né? É isso mesmo, não tem costume mesmo, né? Não tem costume mesmo, mas eu quero, essa noite, com todo amor, começando por mim, incentivar a cada um de nós a fazer igual o patriarca Abraão. Abraão continuou na presença do Senhor, e foi conversando, e foi apresentando os argumentos, e foi orando, e foi intercedendo, e foi interessante o valor da intercessão em favor da cidade. Note que a cidade está à beira da ruína, à beira da condenação, mas Abraão viu que, eu vou pelo menos salvar ao menos a família, né? Não é não? Não é não? Eu estou pregando aqui, ninguém quer se salvar, mas pelo menos vamos tentar salvar ao menos os nossos. Salvar os nossos. Né? Como é que estava a família de Ló, hein, irmãos? Vocês lembram de um versículo que está escrito lá? Lembrai-vos da mulher de, a gente diz mulher de Jó, mas não é de Jó não. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a família de Ló, Esther? Os que eram
os genros: isso é brincadeira, isso não é verdade não, isso é história. Aí, daqui a pouco, meu irmão, mas essa família, pelo menos a família precisa salvar, né? Pelo menos a família. Noé passou um bocado de ano pregando, salvou pelo menos a família. É assim? Descarregou. Pelo menos a família Noé salvou. E agora a família de Ló. E o valor da intercessão pela família como demonstração de amor pelos seus familiares. É a terceira prática a terceira parte dessa mensagem que eu gostaria. Porque eu estou aqui apelando porque Abraão está fazendo as contas com Deus. Meu Senhor, 50 não dá, 45, 30, vou baixar mais um número. Possa ser que Ló tenha influenciado alguém, um vizinho, levado ele a falar do Deus de Yahvé. Possa ser que ele tenha falado com os pastores, o pastor tenha se convertido, né? Os pastores queriam se converter, queriam brigar uns com os outros. Possa ser que eles tenham se convertido ao Deus de Yahvé. Vamos ver se possa se melhorar. Então, Abraão começou a apelar. Agora ele pulou a casa dos 5, usou só as dezenas. Não é verdade, Léa? A dezena do 30, do 20 e do 10. Em todas elas, Abraão mostrou insistência em favor da sua família. Glória a Deus. E é exatamente isso que Hebreus 7:25. O papel de Abraão, ele representa, Fred, aquilo que Jesus, no Novo Testamento, ele fez uma certa vez. Ele diz: roguei ao Pai em favor de ti, Simão. Simão, Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu roguei especificamente por você, Simão. É interessante, né? Quando a gente vê uma pessoa fragilizada na igreja, os irmãos não estão vindo para o culto, os irmãos não estão mais com aquela vibração, com aquele fervor. O que a gente tem que fazer por esse irmão? Interceder por eles, né? Orar por eles, porque só Deus é que pode fazer um milagre na vida deles. Amém? Glória a Deus. Hebreus 7:25 diz o quê? Pode salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para quê? Interceder por eles. É Cristo que intercede pelos seus servos. Foi isso que Abraão fez quando ele chegou no número 10. Glória a Deus. Ele pensou que era a quantidade mínima, né? Como eu falei no início, 10 pessoas podem ser influentes numa cidade. E eu quero concluir dizendo nessa noite, em nome de Jesus, baseado nessa mensagem, algumas lições que eu tomo dessa mensagem. Primeira lição que eu tenho que aprender é porque eu não posso deixar de forma nenhuma a comunhão com Deus de lado. Tem muita coisa atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eu preciso, como diz um hino, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso orar mais um pouquinho mais. Eu aprendo nessa mensagem que Deus, ele é justo. Mas ele sendo justo, ele pode justificar o pecador através de quem? Através do Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Outra coisa que eu aprendo nessa lição, nessa mensagem, é que Deus, ele quer colocar o amor dele no nosso coração. E esse amor, ele pode ser refletido quando você ora uns pelos outros, que é um mandamento bíblico: orai uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Semana passada eu estava pregando sobre uma mensagem, e acho que é Filemão, né? Paulo disse: Filemão, pelo amor de Deus, eu vou fazer aqui um apelo. Tem um rapaz aí que deu tanto trabalho, deu prejuízo, gastou dinheiro, mas perdoe o servo de Deus. Se ele fez alguma coisa, põe isso na minha conta. Quer dizer, Paulo foi uma espécie de intercessor entre Filemão e Onésimo. Glória a Deus. Outra lição, que é para finalizar: aqueles que rejeitam o Evangelho, como disse Jesus, permanece sobre ele o que? A ira de Deus. A ira de Deus. Essa é uma mensagem que o ouvinte, o pecador, ou a pessoa que ainda não creu em Jesus,
ele acha que pode viver a vida curtindo, ele pode fazer o que ele quiser, e Deus, ele é pai, no final de tudo Deus vai salvar todo mundo. Universalismo, enganos. O Filho do homem veio para que nós tenhamos vida, mas quem rejeita o Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. As taças da ira vão ser derramadas sobre essa cidade, sobre o mundo, na grande tribulação. Mas antes disso nós temos pequenos juízos, viu, irmão? Com pessoas desobedientes. Às vezes o crente, ele anda por uns caminhos tortuosos, aí Deus, através da tribulação, quer encaminhar ele para o caminho certo. Glória a Deus. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus e sermos incentivados nessa noite a nos tornarmos homens e mulheres que possamos orar, pelo menos alguns minutos, começando com alguns minutos, como o nosso pastor ensinou. Mas queira Deus, a minha pessoa, a todos que estão aqui, possamos fazer como Abraão fez. Vamos nos aprofundar a nossa amizade com Deus. Amém? Quem deseja se aprofundar ainda mais com a amizade com Deus? Amém? Glória a Deus. Tem alguém na sua família que você precisa interceder por ele? Ore por ele. Tem alguém aqui na igreja que precisa de oração, que não está aqui? Vamos orar por ele. Glória a Deus. Não está vindo para o culto de doutrina, não está vindo para as consagrações, talvez está aborrecido porque a gente às vezes fala, mas a gente tem que orar uns pelos outros, né? Glória a Deus. E outra coisa, como é que está a nossa influência nessa comunidade? Glória a Deus. Nós não podemos ficar, né? Nós temos que fazer a prática do evangelismo, orar pela cidade, orar pela salvação, orar pelas pessoas. É isso que Deus quer da sua igreja, uma igreja viva. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé mais para a gente concluir. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pedimos a bênção de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas, por amor dele, para que ele venha operar ainda mais em nossos corações. Quem precisa de oração? Obrigado, Deus, por essa noite. Aqui estamos, essa mensagem era conhecida. Alguns irmãos ainda não conheciam essa parte, onde Abraão se torna um intercessor pelo seu sobrinho, pelos seus familiares. E ali o Senhor, no 19 de Gênesis, mostrou a salvação. Apesar de que alguns já estavam tão contaminados com o ambiente que vivia, que preferiram ficar em Sodoma. Mas a igreja de Jesus, Senhor, levante homens e mulheres que possamos permanecer aos pés do Senhor, permanecermos em oração. Nós oramos pelos membros dessa igreja, oramos por aqueles obreiros, oramos pela juventude, oramos pelo trabalho das crianças também, pelos adolescentes da tua casa, pelas mulheres de Deus dessa igreja, pelos homens dessa congregação. Oramos para que essa igreja, o Senhor, dê o devido crescimento, seja numérico, seja também um crescimento espiritual. Em nome de Jesus, Pai, vai operando nessa noite, vai enchendo-nos do Espírito Santo, para que nós possamos galgar um patamar de um relacionamento com Deus mais afinado, Senhor. Tira os tropeços, tira as dificuldades, tira aquilo que prende a nossa mente, o nosso coração, mas nos dá, Senhor, uma disposição para estarmos como Abraão fez, perante o Senhor, intercedendo pelo sobrinho, intercedendo pela esposa, intercedendo pelos filhos, intercedendo pela família, assim como o patriarca Jó orou pelos seus amigos. No momento em que ele orava, o Senhor restabeleceu a sua saúde, o Senhor trouxe a multiplicação da bênção sobre a vida do próprio patriarca. O próprio Abraão, que estava orando por Abimeleque, por aqueles moradores, aqueles homens e mulheres que estavam com a infertilidade, mesmo Abraão, aleluia, padecendo com a esposa dessa situação, mas ele orou, e pela intercessão o Senhor ouviu e depois atendeu a oração de Abraão consigo mesmo. Senhor, nesta noite nós oramos por cada um dos meus amados irmãos. Senhor, abençoa nessa semana a programação, todos os cultos, a consagração, ó Deus, a obra do Senhor nessa igreja, que o Senhor faça crescer, multiplicar,
para a honra e para a glória do teu nome. Aqueles que estão enfermos, visita cada um agora, Senhor, e traz a cura em nome de Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido nessa noite em favor dessa igreja, em nome de Jesus. Nos expede em paz para os nossos lares, segundo a tua bondade. Nos livra do mal e nos dá uma noite de paz e de sono reparador. Em nome de Jesus é que eu te oro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e é desde agora e para sempre. Vamos todos dizer amém. E Deus